Nesse vídeo, nós vamos falar sobre esperança condicional. No caso em que o condicionante é uma variável aleatória discreta. Antes de proceder, a gente vai precisar de umas preliminares que a melhor maneira de ilustrar é através de um exemplo. Então, vamos supor que nós temos duas variáveis aleatórias, onde a y é do tipo discreto e que elas têm função de distribuição acumulada conjunta dada por a seguinte expressão. Então, isso é a probabilidade de x ser menor ou igual que esse x e y ser menor ou igual que esse y. Eu vou supor que isso aqui é um meio que multiplica uma função indicadora de que o y é maior ou igual que zero, mais a função indicadora de que y é maior ou igual que 1. Tá? Isso aqui está definindo ela nessa região aqui. Certo? Os valores para x menor que 0 e x maior que 1, menor ou igual que 0 e x maior que 1 podem ser inferidos a partir dessa especificação parcial. O interessante aqui é que da onde que veio essa fórmula, né? Bom, basicamente esse modelo, certo? Isso é uma função de distribuição acumulada, bivariada, conjunta, né, de duas variáveis aleatórias. Então, corresponde a um modelo probabilístico bivariado, e esse modelo, de fato, corresponde à seguinte especificação. Y tem distribuição Bernoulli com parâmetro 1/2. E aí, condicional em y igual a 0, x tem distribuição também Bernoulli, mas degenerada no zero. Então ela assume o valor 0 com probabilidade 1 e o valor 1 com probabilidade 0, isso condicionado em y igual a 0. E x condicional em y igual a 1 tem distribuição uniforme no intervalo 0, 1. Certo? Ou seja, vale o seguinte: a massa de probabilidade condicional do x, dado y, no ponto 0,
e eu estou condicionando no evento y igual a 0, essa massa de probabilidade dá toda a massa possível a esse evento condicional. E a função de distribuição acumulada condicional do x, dado que y é igual a 1, ela vale x para x entre 0 e 1. Tanto faz aqui, né? Se eu incluo ou não o 0 no intervalo. Aqui, então, a gente vê que a função de distribuição acumulada condicional do x, né, em que eu estou condicionando em y igual a 0, ela vem, né, de menos infinito até 0 aberto, ela vale identicamente 0, e a partir do 0 ela vale 1. Então isso aqui é simplesmente a função indicadora do evento x maior ou igual que 0. Ok? Agora, usando a lei da probabilidade total para distribuições condicionais, vocês recuperam aquela distribuição conjunta que nós vimos acima. Tá? Então, eu quis começar através da distribuição conjunta para não especificar o modelo em termos de condicionais e marginais, mas por um teorema anterior eu poderia ter feito isso também. A gente pode introduzir modelos probabilísticos com total generalidade multivariados. Aqui nós estamos pensando no caso particular que é bivariados, né? A gente pode introduzir tais tipos de modelos de diversas maneiras, né? A maneira direta corresponde a você exibir a função de distribuição acumulada conjunta, que é o que eu fiz no slide anterior. A maneira indireta seria começar por isso que nós derivamos aqui a partir da função de distribuição acumulada conjunta. Ou seja, você exibe uma das marginais e depois as condicionais, dados os valores da variável aleatória condicionante. Tá? Então, eu vou só escrever a fórmula aqui da lei de probabilidade total para distribuições condicionais para ver que, de fato, pegando isso e isso, eu recupero aquela função de distribuição acumulada conjunta que eu escrevi anteriormente. Então, a gente sabe que, por um resultado anterior, eu posso escrever isso aqui como sendo uma certa esperança. Eu já vou escrever a fórmula em termos de um somatório. Como eu fixei o y aqui, eu vou somar, né, numa variável de soma aqui, né? Então, vou somar nos possíveis valores de y, da condicional, de x, dado que y é igual a uzinho, já que eu fixei o yzinho lá fora, vezes a indicadora de u menor ou igual que yzinho, vezes a massa marginal da variável aleatória y no ponto uzinho. Nesse caso, esse y, vamos escrever aqui, o meu SY tem dois pontos, o 0 e o 1. E a massa de probabilidade do y, nesses dois pontos, vale 1/2. Então, eu boto 1/2 aqui, com u igual a 0, e 1/2 com u igual a 1, e passo em evidência. Depois eu vou colocar a função de distribuição acumulada condicional do x, dado que y é igual a 0, e essa daqui era a função indicadora de x maior ou igual que 0. E aqui eu vou botar a indicadora
de que yzinho é maior ou igual que zero. Então estou substituindo o zinho pelo possível valor zero. E eu vou somar com o seguinte termo. A função de distribuição acumulada, já vou escrever quem ela era, né? A função de distribuição acumulada do x dado y igual a 1, essa era a acumulada de uma uniforme 0, 1, então isso é x. E aqui fica a indicadora de que y é maior ou igual que 1. Certo? E essa fórmula aqui vale para x, bom, certamente para x menor ou igual que 1. Tá? Então ficou um pouquinho mais geral do que a fórmula que eu tinha escrito antes, que eu tinha restrito x entre 0 e 1. Daí esse termo eu posso omitir esse termo aqui, no caso em que eu pego o x entre 0 e 1, porque ele sempre vai valer 1. E daí eu recupero a expressão para a distribuição conjunta que eu tinha dado anteriormente. Okay? Então esse é um exemplo em que x condicional em y igual a 0 é discreta, de fato é uma variável aleatória degenerada, identicamente igual a 0, e x dado y igual a 1 é uma variável aleatória contínua. É uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo unitário. Qual é a utilidade desse exemplo aqui, ou por que a gente deveria passar por ele antes de proceder à definição de esperança condicional? Bom, basicamente é como que eu vou definir o valor esperado de x dado y igual a y. E como nós vamos ver agora, essa fórmula vai depender da distribuição condicional de x dado y igual a yzinho, e vai depender basicamente do fato de que essa distribuição condicional pode ser contínua para alguns yzinhos e discreta para outros yzinhos, ou poderia ser ainda de tipo misto, etc., para outros yzinhos. A gente vai se restringir então ao caso em que as distribuições condicionais de x, dado que y assumiu um particular valor yzinho, essas distribuições condicionais são ou discretas ou contínuas, né, em cada yzinho. Então, para esses casos, a gente sabe definir o valor esperado de x, no caso incondicional, e para definir o caso condicional, é suficiente eu adaptar aquelas fórmulas utilizando a distribuição condicional ao invés da distribuição incondicional de x. Então é isso que nós vamos fazer. Então vamos lá. Isso é uma definição. Novamente, nós temos duas variáveis aleatórias e, por enquanto, y é discreta. Se x é integrável, isso quer dizer que o valor esperado do módulo de x, ou seja, o valor esperado dessa variável aleatória não negativa, é finito, isso é ser integrável. Então definimos a esperança condicional de x dado y igual a yzinho por... Agora sim eu vou introduzir o símbolo, embora eu tenha escrito ele
logo acima, né, ali a gente não tinha ainda uma interpretação para aquele símbolo. Essa interpretação vai ser dada agora. Então eu uso essa notação aqui, e nós vamos nos restringir aos dois seguintes casos. Primeiro, ao caso em que x condicional em y, naquele valor de yzinho, é discreto, já escrevo aqui, né? Ou então, se for contínuo, utilizando a densidade condicional de x, dado que y assumiu o valor yzinho. Então, esse aqui é o caso em que x dado y naquele ponto é discreto, ou é discreta, né? É uma variável aleatória discreta, e essa fórmula aqui, se x condicional em y igual a yzinho, é contínuo. Então, algumas observações aí importantes. Estamos nos restringindo esse é o primeiro item, né? Ao caso em que as distribuições condicionais de x dado y igual a um certo yzinho são sempre discretas ou contínuas, certo? Claro, nosso exemplo anterior já nos diz que podem ser discretas para alguns yzinhos, contínuas para outros. O que a gente está excluindo é a possibilidade de serem né, de tipo singular ou mista, né? O caso misto, a definição é relativamente fácil. O problema é dar um sentido a essa noção de esperança condicional no caso em que a distribuição condicional de x dado um certo valor de yzinha, essa distribuição é singular. Aí fica um pouquinho mais difícil, a gente entra em tecnicalidades e não vale a pena, nesse momento, a gente avançar tanto. A segunda observação é a definição pode se restringir para y valores possíveis da variável aleatória yzão. Porque nos demais casos, né, se eu pegar um y com massa zero, né, para um tal y, eu posso definir basicamente a esperança condicional de x dado esse yzinho impossível de maneira arbitrária, né. Poderia proceder de maneira análoga ao que nós fizemos para definir a distribuição condicional e dizer que a esperança condicional dado um yzinho de massa zero, essa esperança condicional coincide com a
esperança incondicional de x, mas a gente não precisa se preocupar muito com isso, pois não vai aparecer nas fórmulas que nós vamos usar. Bom, o terceiro remark aqui que a gente tem que fazer, de fato, é uma definição, né? Se x, dado um particular valor de y, é contínua, definimos esse camarada aqui como sendo a derivada parcial em relação a x, em relação a x, obviamente, né, da distribuição acumulada condicional de x dado y. Dizer, de fato, dizer que x condicional num particular valor de y é contínua significa precisamente dizer que essa derivada está bem definida e que vale um teorema fundamental do cálculo, ou seja, essa função é a integral de sua derivada. Então, essa anotação é um pouquinho traiçoeira, porque muito em breve nós vamos considerar o caso em que o vetor aleatório x, y é do tipo contínuo, ou seja, possui uma densidade conjunta, e nesse caso nós vamos utilizar esse mesmo símbolo aqui para denotar a razão entre a densidade conjunta de x, y e a densidade marginal de y. Evidentemente que vai valer essa fórmula, mas aqui eu obtive a acumulada condicional utilizando as noções usuais de condicionamento, né? Quando a variável aleatória y for contínua, a gente precisa tomar algum cuidado, pois aí a gente, de fato, vai querer dar um sentido mais preciso a essa noção de condicionar em eventos de probabilidade zero. Tá? Mas isso ali na frente. Por enquanto, para nós, esse símbolo aqui, eu não vou escrever o nome, isso é uma densidade, é uma função densidade de probabilidade. Né? Enxerguei isso aqui, eu tenho que pensar que é a derivada dessa função de distribuição acumulada condicional de x dado y. E consigo apagar ali. Não tem aquele pontinho. Então, se vocês quiserem dar um nome provisoriamente para esse cara aqui, é a densidade condicional de x, dado que y assumiu o valor y. Continuando com o exemplo anterior, nós tínhamos que x condicionado em y igual a 0 era degenerado e igual a 0. E que x condicionado em y igual a 1 tinha distribuição uniforme no intervalo unitário. Então aqui eu tenho que dizer que a minha y tem distribuição Bernoulli com parâmetro 1,5. Logo, a esperança de x dado y igual a 0, x dado y igual a 0 é discreta, de fato, é degenerado, eu tenho que somar os possíveis valores de x.
Tem um ligeiro abuso de notação aqui, porque o SX, né, a gente define incondicionalmente. Mas não tem problema, porque se vocês voltarem lá atrás, esse camarada é justamente definido como sendo o conjunto dos números reais em que a massa da variável aleatória x é positiva. Então, mesmo que x, a variável aleatória x seja de tipo misto, etc., não importa. Esse conjunto está sempre bem definido. São os camaradas em que x tem massa positiva. Tá? E nesse exemplo aqui, né, basta pensar um pouquinho, a variável aleatória x incondicionalmente é do tipo misto, então ela tem massa positiva no ponto zero. E essa massa condicional aqui vale 1 no ponto zero, então o que acontece é que isso aqui é igual a zero. E a esperança de x, dado que y é igual a 1, isso vem a ser a integral em toda a reta de x, e aqui eu tenho que ponderar pela densidade condicional de x, dado que y é igual a 1. Isso é uma integral dx. Essa densidade obtida derivando-se essa função aqui, né? Claro, eu defini uma acumulada apenas nesse intervalo aqui, né? O argumento x variando entre 0 e 1, mas sendo uma função de distribuição acumulada, bom, é condicional, né? Uma função de distribuição acumulada condicional ainda é uma função de distribuição acumulada, no seu primeiro argumento. E como eu defini o valor dessa função nesse range aqui, de acordo com essa expressão, eu já sei qual é o valor dessa função de distribuição acumulada condicional para x fora desse range. Ora, ela vale 0 para x menores que 0 e 1 para x maiores que 1. Então isso daqui de fato é uma integral de 0 até 1, desse integrando aqui, e a função densidade de probabilidade condicional que aparece aqui nada mais é do que a derivada dessa função de distribuição acumulada nesse range aqui. Essa derivada vale 1. Então isso aqui é integral de 0 até 1 de x dx. E isso, na moderna matemática, vale 1/2. A ideia agora é proceder de maneira análoga ao que nós fizemos ao definir a probabilidade condicional de x dada y, né, aquela variável aleatória, ou seja, um condicionamento na variável aleatória e não num valor assumido pela variável aleatória y. A ideia aqui então é seguir aquele mesmo procedimento, mas agora trabalhando com a esperança condicional. Tá? Então, de novo, tomando x e y variáveis aleatórias, com y discreta e x integrável, nós vamos definir uma função, vamos botar aqui então, se eu posso definir ela em toda a reta, mas por conveniência eu vou pegar o domínio apenas do conjunto de y com massa positiva. É uma função então, desse conjunto na reta. E ali eu botei o argumento x, na verdade eu quero botar o argumento como y. O valor dela num determinado ponto y é a esperança condicional de x
dado y igual a yzinho. Certo? Eu poderia indicar aqui que essa função depende da variável aleatória x, mas vamos deixar assim. Né? Cada x vai ter a sua xi, por assim dizer. Tá? Nessas condições, nós definimos a esperança condicional de x dada y, dada a variável aleatória y, como sendo, então vamos deixar bem explícito, né? Como sendo a variável aleatória obtida fazendo-se a composição da função xi com a variável aleatória yzão. Então isso que está aqui é uma notação nova, né? Antes a gente botava igual a yzinho, agora nós não vamos pôr. Isso aqui corresponde à variável aleatória xi composta com y. Todas as observações que a gente, observações e comentários que a gente fez a respeito da, digamos, probabilidade condicional de x pertencer a b dada a y, né, que era uma variável aleatória, que tinha uma certa distribuição, etc. Para cada ômegazinho no espaço amostral assume um valor diferente. Tudo aquilo que a gente comentou continua valendo aqui. Apenas agora é uma outra variável aleatória obtida mediante uma outra transformação dessa variável aleatória yzão. Mas a ideia que está por trás é a mesma. Então, vamos continuar com aquele exemplo em que nós calculamos então a esperança condicional de x dado y igual a 0. Isso é 0. E a esperança condicional de x dado y igual a 1. Essa aqui era 1/2. Tá? Isso é a continuação daquele exemplo. E aqui a minha y tem distribuição Bernoulli, com parâmetro 1/2. Então, nesse caso aqui, quem é? Vou botar entre aspas aqui. Quem é a variável aleatória esperança de x dada y? Ora, a função xi aqui, né? É definida em termos desses dois valores. SY é o conjunto formado pelos números 0 e 1. Eu só preciso definir a minha função xi nesse conjunto. Então, a função é essa aqui. Na verdade, a composição da xi com a y satisfaz essa igualdade de eventos, né?
porque se de y é zero, C e somente C, eu plugo zero aqui, ou seja, C e somente C, o evento y igual a zero ocorreu. E que se composta com y vai ser igual a 1 meio, C e somente C, o evento y igual a 1 ocorreu. Então, esses dois eventos, essas duas igualdades de evento, seguem dessa observação. Logo, a probabilidade, e agora sim eu já vou utilizar a notação essa daqui para denotar a variável aleatória obtida pela composição da função xi com a variável aleatória y, que é esse símbolo aqui que a gente usa. Essa variável aleatória, ela vale 0 com a mesma probabilidade que y, que é 1 meio, e ela vale 1 meio com a mesma probabilidade que y vale 1, que é 1 meio. Então, essa variável aleatória é uma variável aleatória discreta, assumindo os possíveis valores 0 e 1 meio, com iguais probabilidades. Agora que a gente definiu a variável aleatória esperança de x dada y, nós podemos estudar algumas propriedades dessa variável aleatória. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a esperança condicional admite uma fórmula do mesmo estilo da fórmula da lei da probabilidade total. Então, vale o seguinte: a esperança dessa variável aleatória, a esperança de x dada a y, é igual a esperança de x. Certo? E o que está acontecendo é isso aqui, né? Então, utilizando a Law of the Unconscious Statistician, eu sei que eu posso escrever o valor esperado de fora dessa maneira. E isso aqui já funciona até como uma demonstração, né? Então a gente pode ir fazendo item por item e demonstrando. Então essas coisas são iguais. E vamos supor aqui, para fins de demonstração, que x também é discreta. Pelo menos para dar uma ideia do que está acontecendo. Agora, a gente sabe que esse camaradinho aqui, por definição, é a massa conjunta de xy sobre a massa marginal
de y. Então esses parênteses aqui estão apenas para auxiliar, eu posso eliminá-los. E aí o que fica é esse termo, que está aqui, multiplicado por esse. Então a massa marginal do y vai desaparecer dessa expressão e eu vou ficar com a massa conjunta. Aí eu posso intercambiar a ordem na qual eu estou tomando esses dois somatórios e o índice x, no qual estou percorrendo essa soma aqui, vai sair para fora do somatório no índice y. E aí eu vou ter uma soma em y, os possíveis valores de y, da massa conjunta de x e y. E isso vai fazer com que eu obtenha a massa marginal do x. Então, rearranjando os termos aqui, me sobra a expressão que é o somatório dos possíveis valores de x da massa marginal do x. Isso aqui é precisamente o valor esperado de x. E essa demonstração aqui eu estou fazendo caso x seja discreta. De fato, essa propriedade vale com um pouquinho mais de generalidade, da seguinte maneira. De fato, a esperança condicional, a esperança da esperança condicional de x, dada a y, vezes a função indicadora de y a pertencer a qualquer evento b contido na reta, também coincide, ou eu também posso substituir a condicional pela incondicional. E aqui, relativo à função indicadora de y pertencer a b, nada acontece. E esse b é um subconjunto boreliano da reta. A demonstração disso daqui, pelo menos no caso em que x também é discreta, segue exatamente os mesmos passos da demonstração anterior. A gente poderia ainda ser um pouquinho mais genérico e escrever da seguinte maneira, que a esperança da esperança condicional de x, dada y, condicional em y e z, isso é igual à esperança da esperança condicional de x, dado yz. Dada y, isso são duas variáveis aleatórias a princípio distintas, esse teorema afirma que são iguais, e isso aqui, ainda por cima, é igual a essa outra variável aleatória aqui. O que está acontecendo, então? Bom, primeiro eu fico devendo aí, né? Desculpa, eu fiquei devendo um comentário de que, obviamente, as definições dadas sobre tanto probabilidades, distribuições condicionais, quanto esperanças condicionais, elas fazem sentido quando o condicionante é um vetor aleatório discreto, que é o caso que eu estou implicitamente considerando aqui, né? Então esse teorema aqui, eu comecei ele sem hipóteses, né? Então tudo que eu estou escrevendo
implicitamente está sendo usado as suposições que me permitem trabalhar com esses objetos. Então, por enquanto, y é uma variável aleatória discreta, x é integrável, etc., para eu poder escrever o que eu estou escrevendo. Adicionalmente, né, nesse outro item aqui, z é uma outra variável aleatória discreta, de tal forma que faça sentido eu condicionar no vetor aleatório yzão, zão. E aí eu vou ter, a princípio, 3 variáveis aleatórias distintas, que é a esperança condicional dessa variável aleatória aqui, nesse vetor aleatório aqui, vai coincidir com a esperança condicional dessa variável aleatória aqui, nessa variável aleatória aqui, e ainda por cima, aqui é um x, né? Essas outras duas variáveis aleatórias que eu acabei de mencionar, ainda por cima, coincidem com a esperança condicional dessa variável aleatória nessa outra variável aleatória aqui. Então, eu poderia qualificar ainda mais esse resultado botando funções indicadoras aí, mas a princípio a gente não precisa se preocupar com esse caso. O que está acontecendo aqui então é que se eu for na letra fria da definição, lá como eu introduzi a esperança condicional de uma variável aleatória em outra, ou a esperança condicional de uma variável aleatória em um vetor aleatório, eu vou ter um sistema iterativo aqui em que tomar a esperança condicional e depois condicionar de novo, em alguns casos não acontece nada, certo? Então, se eu estou olhando para o valor esperado de x condicionado em y e esta variável aleatória novamente condicionado em y e alguma outra coisa, isso não muda nada o condicionamento que eu já havia feito, porque o valor esperado de x dado y é igual a isso que eu estava tomando ao condicionar adicionalmente em z. E, bom, aqui a interpretação é semelhante. A gente sabe que a esperança de uma variável aleatória constante é igual a essa constante, e algo parecido acontece com a esperança condicional. Então é assim, né? Se x é constante, vamos escrever assim, né? Se x é igual a uma constante com probabilidade 1, então a esperança condicional de x dada y, seja o que for y, também é igual a essa constante com probabilidade 1. Então, se essa variável aleatória aqui é constante com probabilidade 1, também é verdade que esta outra variável aleatória é constante e é igual àquela mesma constante com probabilidade 1. Tá? Esse aqui eu vou omitir a demonstração. A próxima propriedade me diz que se x e z, né, implicitamente estou assumindo que são integráveis, né, se elas satisfazem essa desigualdade, então essas variáveis aleatórias aqui também vão satisfazer uma desigualdade. Então, a esperança condicional preserva relações de ordem entre variáveis aleatórias. A propriedade 4 que nós vamos ver aqui é linearidade.
me diz que a esperança condicional de AX mais BY dada Y, isso vai se decompor como esperança condicional de X dada Y, mais a esperança condicional de Z dada Y. E essa soma vai ser ponderada pelos coeficientes reais constantes que eu peguei ali. Essa é a versão da desigualdade de Jensen para a esperança condicional, que diz que se H é uma função convexa, então H avaliado na esperança condicional de X dada Y vai estar por baixo da esperança condicional de H de X, ou de H bola X, dada Y, certo? Então esse termo aqui é a variável aleatória que eu estou tomando a esperança condicional, certo? Aqui eu também poderia compor, né? Para ficar mais precisa a notação. Então tem um ligeiro abuso de notação aqui ao escrever dessa maneira. Algumas observações. Primeiro, os resultados acima continuam válidos onde fizer sentido, obviamente. Substituindo-se essa variável aleatória aqui por essa função de yzinho. Por exemplo, e de fato a demonstração de todos os itens que foram enunciados invariavelmente vai passar por algum passo envolvendo esse termo no lugar desse aqui, mas né, apenas para ilustrar, né, a propriedade quatro que nós vimos acima ficaria que a esperança condicional de AX mais BI mais BZ, dado que y igual a yzinho, agora isso não é uma variável aleatória, isso daqui é uma função de yzinho, mas de fato também coincide com a esperança condicional de x
dado que y assumiu o particular valor y, mais b a esperança condicional de x, dado que y assumiu aquele particular valor y, etc. E a segunda coisa é que, obviamente, no enunciado, y é discreta e as suposições de integrabilidade que me permitem falar de esperança, esperança condicional, etc., são satisfeitas por x, z e h bola x. Então, basicamente, essas são as condições suficientes, né, que deveriam estar no cabeçalho do enunciado, certo? Isso estava implícito quando eu escrevi esperança de x dado y, etc. Agora, vamos ver um resultado bem importante. Ele já apareceu com outro disfarce no contexto de distribuições condicionais, que é o princípio da substituição. Que diz o seguinte: se a variável aleatória h de xy é integrável, quer dizer, a esperança do módulo disso é finito, onde y é discreta. E h é uma função do plano na reta, então vale a seguinte fórmula. A esperança de h de x, y, condicional em um particular valor assumido por y, é igual à esperança condicional de h de x, y, dado que y assumiu um particular valor y. E eu nem preciso fazer a demonstração, porque isso decorre diretamente do fato de que condicional em y igual a y, a probabilidade de y ser igual a y é 1. Então essa esperança condicional é uma esperança de uma coisa em relação a uma função massa de probabilidade, por exemplo, né? E essa massa de probabilidade atribui massa total ao evento y igual a y. Então, parece inofensivo, né, uma expressão como essa, mas em muitos... tem muitas contas aí que vocês vão tentar fazer depois e a possibilidade de você fazer essa substituição aqui em inúmeros casos vai facilitar bastante a vida de vocês na hora de tomar determinados passos. Tá?
Esse aqui é um teoremão bem importante, tá? Que segue da versão anterior, que era a versão para distribuições condicionais. Algumas propriedades aqui. Que são bem importantes. Tá? Novamente, aqui y é uma variável aleatória discreta e x é, por suposição, integrável. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é que se eu pego uma variável aleatória do tipo z, x vezes g de y, onde g é uma função real de uma variável real, então a esperança condicional de z dado y é igual à esperança condicional de x dada y vezes g de y. E, claro, a esperança condicional de z dado que y é igual a yzinho é a esperança condicional de x dado que y é igual a yzinho vezes g de yzinho. Sempre tem essa equivalência entre a notação em que eu condiciono num particular valor de y e a notação em que eu condiciono na própria variável aleatória y. É uma sutileza aí. Tá? Em particular, né, e isso corresponde a pegar a variável x identicamente igual a 1, eu sei que a esperança de uma g de y dado y é a própria g de y. E que a esperança de g de y dado y igual a yzinho é simplesmente g de yzinho. Certo? Então, realmente, o que esse teorema aqui está fazendo é refinar o princípio da substituição e dizer que, de fato, variáveis aleatórias que são uma função de yzão, são transformações de yzão, quando você condiciona em yzão, essas variáveis aleatórias se comportam como constantes, certo? Então, esse item aqui, por exemplo, né, eu vou pegar e utilizar o princípio da substituição para escrever esperança de zão dado que y é igual a yzinho, é a esperança de xão vezes g de yzão dado que yzão é igual a yzinho, e isso vai ser a esperança de xão vezes g de yzinho, dado que yzão é igual a yzinho. Esse último passo foi permitido justamente utilizando-se o princípio da substituição. E aí acabou, porque o g de yzinho é uma constante, né? Pelo menos do ponto de vista de como função de ômega, né? Então ele sai para fora e aparece aqui. E o que sobra é justamente a esperança de xão dado yzão igual a yzinho. Então, fiz verbalmente a demonstração dessa igualdade e daqui para cá é só a definição dos objetos que estão aparecendo aqui. Então, essa primeira propriedade adicional aqui, ela é bem útil porque me diz que funções ou transformações de yzão se comportam como constantes se eu estiver considerando o condicionamento no próprio yzão. Também é uma propriedade que vai nos permitir fazer determinadas contas com maior facilidade. A segunda propriedade adicional é
muito interessante, que diz que se x e y são independentes, então a esperança condicional de x dado y é simplesmente a esperança condicional esperança incondicional de x. O que é dizer o mesmo, a esperança condicional de x, dado que y assumiu um particular valor y, isso é simplesmente a esperança incondicional de x. Então, uma possível interpretação para esses dois resultados adicionais é a seguinte: condicionar num evento do tipo y igual a y significa condicionar em uma informação parcial a respeito do desfecho de um experimento aleatório. A informação que eu tenho é que uma das variáveis aleatórias envolvidas, y, assumiu um particular valor y, mas nem tudo no experimento necessariamente vai estar determinado pelo valor de uma única variável aleatória. O item 1 dessas propriedades adicionais me diz que quando eu faço um condicionamento desse tipo, ou seja, quando eu trago informação parcial a respeito de um resultado de um experimento aleatório, tudo aquilo que é determinado pela variável na qual eu estou condicionando passa a se comportar como se fosse uma constante, né? Então, se eu sei que y assumiu o valor 1, imediatamente eu sei que qualquer transformação de y, digamos g de y, necessariamente vai assumir o valor g de 1. Por outro lado, se eu tenho uma outra variável aleatória que é independente da minha y, qualquer informação adicional que eu possa trazer a respeito do experimento em termos do resultado da variável aleatória y, qualquer informação desse tipo, nada me adiciona em termos de informações adicionais sobre a variável aleatória x. Então, enquanto que a esperança de x dado y igual a y, né, me reporta o valor médio da variável aleatória x, restrita aos desfechos do experimento que satisfazem a condição y igual a y, a esperança incondicional de x me diz simplesmente qual é o valor médio globalmente de x. E o que ocorre é que se x e y são independentes, aquela informação adicional sobre o resultado de uma das variáveis aleatórias, no caso y, nada me diz a respeito do desfecho da variável aleatória independente desta, a x. Então o valor esperado condicional vai coincidir com o valor esperado incondicional. Essa seria a intuição do que está acontecendo aqui. Vamos ver se com alguns exemplos a gente consegue ilustrar isso com um pouquinho mais de clareza. Exemplo um pouquinho mais sofisticado, então. Ainda é um exemplo artificial, mas ele ajuda a compreender os conceitos. Então, vamos pegar como espaço amostral o intervalo unitário com a probabilidade de qualquer intervalo desse tipo sendo dada pelo comprimento do intervalo. Então, eu não falei quem é a sigma-álgebra aqui, né? Serão eventos nesse espaço amostral subconjuntos borelianos do intervalo unitário. Conforme eu já conversei com vocês, essa é uma condição ou um conceito um pouquinho mais sofisticado. Para nós, os subconjuntos borelianos vão ser aqueles que podem ser expressos como intervalos, obviamente, uniões disjuntas de intervalos, e coisas desse tipo, certo? Tomadas sucessivas de uniões e interseções de intervalos, inclusive uniões e interseções infinitas, etc. Então, é uma classe de
conjuntos bem rico. Tá? Para todos os efeitos, tudo que a gente precisa saber sobre esse espaço amostral aqui é qual é a probabilidade de um intervalo desse tipo. E o que está sendo modelado aqui é o sorteio ao acaso de um número entre 0 e 1. Certo? E quando a gente fala ao acaso, justamente o que está sendo formalmente colocado é a ideia de que qualquer intervalo de mesmo comprimento tem a mesma chance relativa de ser sorteado. Um número pertencente a qualquer intervalo de mesmo comprimento tem a mesma chance de ser sorteado, independentemente da posição desse intervalo, dentro do intervalo 0, 1. Né? Nesse espaço amostral aqui, eu vou pegar duas variáveis aleatórias, y e o valor de y quando o número sorteado é ômegazinho vai ser a indicadora desse ômegazinho ser maior do que 1 meio. E x, quando o resultado for ômegazinho, vai ser ômegazinho ao quadrado. Ambas definidas para ômegazinho pertencente ao ômegazão, que é o intervalo unitário. Certo? Então esse pode chamar a atenção de vocês a particularidade de que esse espaço amostral aqui tem natureza numérica. Isso nem sempre é verdade. Então, quando eu escrevo coisas como essa, né, pegar um evento elementar e elevar ao quadrado, nem sempre isso vai fazer sentido. Nesse modelo bem particular aqui, em que os eventos elementares têm natureza numérica, aí sim, faz sentido, obviamente, tratando-se de um número real, faz sentido elevá-lo ao quadrado. Tá? Então, claramente, y tem distribuição Bernoulli, com parâmetro 1 meio, porque vamos marcar o 1 meio aqui, não sei se está bem no meio do intervalo, mais ou menos aqui. Aqui está 1 meio, aqui está o 0, aqui está o 1. E aqui está o intervalo, bom, teria que ser aberto aqui e fechado aqui. Esse aqui é o intervalo ômega maior que 1 meio. Y é a indicadora desse intervalo, então a probabilidade de y ser igual a 1 é a probabilidade do valor sorteado se situar entre 1 meio e 1. A probabilidade do valor sorteado se situar entre 1 meio e 1 é o comprimento desse intervalo. O comprimento desse intervalo é 1 meio. Então, nesse espaço amostral aqui, a variável aleatória y é discreta e tem distribuição Bernoulli com parâmetro 1 meio. Então, a partir disso, eu já tenho a massa de probabilidade do y, que é dada por essas duas igualdades aqui, e isso já exaure o conjunto de possíveis valores assumidos pela variável aleatória y. Eu poderia passar para a distribuição incondicional do x, mas nós vamos direto atacar a distribuição condicional de x dado y igual a 0 e dado y igual a 1. Então, a gente pode calcular a probabilidade de x ser menor ou igual que um x, dado y igual a 0. Isso é a probabilidade conjunta de x ser menor ou igual que x e y igual a 0 sobre a massa de probabilidade do y no zero. Então isso aqui é a probabilidade dos eventos elementares para os quais
x está por baixo de x e y é igual a zero. Tudo isso dividido pela massa do y no zero. Isso aqui vale 1/2. Então eu tenho uma coisa sobre 1/2 é 2 vezes aquela coisa. Então fica 2 vezes a probabilidade dos eventos elementares para os quais ômega ao quadrado está por baixo de x e ômega está por baixo de 1/2. Lembrando que essa função aqui indica se ômegazinho é maior que 1/2. Então, quando ela vale zero, significa que ômega é menor ou igual que 1/2. Eu estou me restringindo, obviamente, a ômegas entre 0 e 1. Então, botar o limite inferior do intervalo aqui não faz diferença nenhuma. Certo? Então, isso aqui é 2 vezes a probabilidade. Eu vou resumir aqui, né? De ômega ser menor do que raiz de x e ômega ser menor ou igual que 1/2. Então, essa condição aqui equivale à probabilidade de ômega ser menor do que o mínimo entre raiz de x e 1/2. O mínimo entre raiz de x e 1/2, isso aqui deve ser raiz de x, se o meu x estiver entre 0 e 1/4, tanto faz incluir ou não limite superior aqui, e certamente é 1/2 para x maior do que 1/4. Talvez faça sentido botar assim e considerar o intervalo aberto aqui. Na prática não faz diferença, né? Logo, a probabilidade de x ser menor ou igual que um particular x condicional em y igual a zero, tinham 2 vezes a probabilidade de uma expressão envolvendo isso aqui. Então é 2 vezes aqui fica raiz de x, se x está entre 0 e 1/4, e 1/2 se x está maior ou igual que 1/4. Tá? Tudo isso feito com um x entre 0 e 1 para facilitar as contas. Né? Para x menor que 0, claramente essa probabilidade é 0, e aí a gente tem que considerar os demais casos. Bom, para x maior do que 1, certamente essa função aqui vale 1. Né? Então, a distribuição condicional, a função de distribuição acumulada condicional de x dado y igual a 0 é 2 raiz de x para x entre 0 e 1/4 e vale 2 vezes 1/2, que é 1 para x a partir de 1/4. Né? Então, se a gente fosse desenhar essa função aqui, ficaria uma coisa assim. Né? Aqui, 0, 1. Isso que está aqui, então, nada mais é do que a função de distribuição acumulada condicional do y dado x, para x variando e y igual a 0. Então, se eu fosse desenhar aqui, ela vale certamente 0 para valores negativos de x, depois ela sobe com velocidade, desculpa, ela não sobe linearmente, né? Ela sobe como raiz de x aqui, até o ponto, aqui pode ser fechado, né? Aqui eu vou ter 1/2, e aqui já é 1, acho, né? Porque quando eu plugo x igual a 1/2 aqui, eu fico com
Ah, não, tem alguma coisa estranha. O mínimo entre raiz de x e 1/2 é a raiz de x, se o meu x estiver entre 0 e 1/4. Eu estou pegando xzinhos entre 0 e 1, porque claramente aquela expressão vista como função de xzinho vale 0 para xzinhos menores ou iguais que 0, e vale 1 para xzinhos maiores ou iguais que 1. Então eu posso restringir a minha atenção para xzinhos estritamente contidos no intervalo 0, 1. E vale 1/2 a partir do 1/4. Tá? Logo, aquela expressão que nós tínhamos anteriormente, que é a probabilidade de x está por baixo de x, dado que y é igual a 0, essa probabilidade vale 2 vezes uma coisa. É 2 vezes isso aqui, se o meu x estiver nesse intervalo, ou melhor, 2 vezes a probabilidade do intervalo que vai de 0 até a raiz de x, se o meu x estiver nesse intervalo, e 2 vezes 1/2 se o meu x estiver no intervalo que vai de 1/4 até 1. Então isso aqui fica 2 vezes raiz de x. Se o meu x estiver compreendido entre 0 e 1/4, vou deixar aberto aqui, e 2 vezes 1/2 se o meu x estiver entre 1/4 e 1. Tá certo? Então essa função de distribuição acumulada aí vale 2 raiz de x entre 0 e 1/4 e vale 1 dali em diante. Então já vou até botar x maior ou igual que 1/4, porque isso aqui é uma função de distribuição acumulada condicional. Certo? Essa aqui é a f do x, dado que o y assumiu o valor 0. Se eu fosse desenhar, isso aqui ficaria assim, né? Aqui está o 1, aqui está o 0, aqui está 1/2 e aqui está 1/4. Então, certamente para valores de x, vamos indicar aqui que nesse eixo tá os valores de x. Para valores de x abaixo de 0, certamente essa função vale 0. Aqui está 1/4. Quando eu plugo x igual a 1/4, aqui eu fico com raiz de 1/4, que é 1/2, vezes 2, dá 1. Então essa função de distribuição acumulada faz uma coisa mais ou menos assim. Aqui está o valor 1. E daqui em diante ela é constante igual a 1. Tá? Então, isso que está desenhado em azul aqui nada mais é do que esta função de distribuição acumulada condicional, vista como função do x. Tá? A distribuição acumulada condicional do x, dado que y é igual a 1, eu vou ter um numerador aqui que é uma certa interseção, mas no denominador vai ter a probabilidade de y ser igual a 1, que é 1/2, então eu tenho o fator 2 aqui também. Certo? E aqui fica a probabilidade de x de ômega ser menor ou igual que x, mas x de ômega é ômega ao quadrado, então isso aqui fica ômega menor ou igual que raiz de x, e y de ômega igual a 1 significa que ômega é maior que 1/2. Ora, isso aqui é uma condição que nunca é satisfeita se o meu x está por baixo de 1/4, né? É uma condição que vale 2 vezes o comprimento do intervalo, que vai de 1/2 até a raiz de x. Se o meu x está entre 1/4 e 1, e vale 1 se o meu x é maior ou igual que 1.
Então, lembrando, né, o que está aqui nada mais é do que a função de distribuição acumulada condicional do x, né, em que eu estou condicionando no evento y assumiu o valor 1. Né. Então, se eu for desenhar o gráfico dessa função de distribuição acumulada, eu vou enxergar uma coisa mais ou menos assim. Está aqui 1/2, então mais ou menos aqui vai estar 1/4. Essa função, antes de chegar no 1/4, né, antes do x chegar ali, ela é identicamente zero. Então, ó, posso vir aqui, até aqui ela vale zero. Quando eu plugo exatamente x igual a 1/4 aqui, eu fico com raiz de 1/4, que é 1/2 menos 1/2 dá zero. Certo? Então aqui, exatamente aqui ela é zero. Então ela é uma função contínua. Né? A partir dali ela cresce, né, acompanhando uma translação de raiz de x. E daí cresce até chegar no 1. Porque se eu plugar aqui, quando eu plugo aqui o x igual a 1, eu fico com 1 menos 1/2, que é 1/2 vezes 2 dá 1. Então aqui ela vai subir mais ou menos assim. E a partir dali ela vale identicamente 1. Então aqui vem reto. Né? Então essa aqui é a função de distribuição acumulada condicional do x, dado que y é igual a 1. Então agora, eu tenho em mãos as funções de distribuição acumulada condicionais de x dado y igual a 0. Aqui tem um fator 2, né? E, de fato, eu só estou interessado nessa acumulada nos valores onde x tem densidade positiva, certo? Porque para x menores ou iguais que 0, ou x maiores que 1/4, essa função de distribuição acumulada aqui é constante. Né? Da mesma maneira, a acumulada condicional do x, dado que o y é igual a 1, é 2 raiz de x menos 1. E isso agora é para x entre 1/4 e 1. Então, essas funções são contínuas, diferenciáveis, etc. Né? Como funções de x, eu posso derivar para obter a densidade condicional de x, dado que y é igual a 0, que nada mais é do que a derivada parcial dessa função aqui, no ponto y igual a 0. Aqui o 1/2 vai descer, né, moralmente, corta o fator 2 e fica x na menos 1/2, 1 sobre raiz de x. De novo, isso é para x entre 0 e 1/4. E, semelhantemente, a densidade condicional do x, dado que y é igual a 1, é a derivada dessa função em relação a x, dessa função aqui. Então, aqui tem uma constante, desaparece, fica exatamente a mesma coisa, certo? Exceto os x para os quais essa função não se anula. Tá? Então, essa função aqui, vista como função do x, se anula fora desse intervalo, e essa se anula fora desse intervalo. Então, são funções que têm a mesma regra, mas não são iguais. Né? O domínio faz parte da definição de uma função. Sendo assim, a esperança de x, dado que y é igual a 0, eu já vou restringir aqui os limites de integração, vai de 0 até 1/4, de x vezes a densidade condicional de x, dado que y é igual a 0. Aqui é dx, né? E acabamos de ver que essa densidade condicional é x na menos 1/2. Então, aqui fica x na 1/2, raiz de x, entre 0 e 1/4. E isso, né, no cálculo avançado, vale 1/12. Da mesma maneira,
a esperança de x, dado que y é igual a 1, já vou restringir os limites de integração, é de 1/4 até 1, x vezes a densidade condicional do x, dado que o y assumiu o valor 1. Então, a passagem do meio eu vou pular, aqui de novo vai aparecer 1 sobre raiz de x, então o que sobra é a integral de 1/4 até 1 de x sobre raiz de x, aqui fica a raiz de x dx. Então só mudou os limites de integração, e isso aqui dá 7/12. É só fazer a continha. Então, a gente conclui que a probabilidade da esperança condicional de x, dada y, essa variável aleatória, assumir o valor 1/12, isso aqui é simplesmente a probabilidade de y ser igual a 0, que é igual a 1/2. E a probabilidade da esperança condicional de x, dada y, essa variável aleatória, ser igual a 7/12, é simplesmente a probabilidade de y ser igual a 1, que também é 1/2. Então, por fim, podemos concluir que essa variável aleatória aqui, ela é discreta, assumindo os valores 1/12 com massa 1/2 e 7/12 com massa também 1/2. Eu me adiantei aqui, já desenhei o gráfico representando esse experimento. Só a y não está aqui, tudo que eu sei é que, bom, eu posso interpretar o intervalo unitário aqui como sendo o meu espaço amostral, e o experimento consiste em sortear ao acaso um valor ômegazinho nesse intervalo. Digamos que eu sorteie esse valor aqui, nesse caso, a minha variável aleatória x, que nada mais é do que o valor ao quadrado, vai assumir esse valorzinho aqui. Está representado graficamente aqui a variável aleatória x de ômega igual a ômegazinho ao quadrado. A gente fez as contas agora há pouco, acabamos de fazer, e vimos que essa outra variável aleatória aqui tem uma regra em que ela vale 1/12 se y é igual a 0, mas y igual a 0 corresponde precisamente ao caso em que esse ponto sorteado está nessa região, entre 0 e 1/2. Então, nessa região, essa variável aleatória vale 1/12, e ela vale 7/12 no caso em que y vale 1. Mas y vale 1 precisamente quando o ponto sorteado está compreendido entre 1/2 e 1. Está compreendido no intervalo que vai de 1/2 até 1. Então, se eu tivesse executado o experimento e observasse o valor ômegazinho igual a essa quantidade aqui, um pouquinho acima de 1/2, o valor de x associado a esse experimento seria esse aqui. E o valor da esperança de x dado y seria esse valor aqui. Então ambas são variáveis aleatórias, toda aleatoriedade é proveniente do ponto sorteado aqui. Então, uma vez sorteado o ponto, estão determinados todos os valores aqui. A ideia do valor esperado condicional aqui é justamente a ideia de você incluir ou você ter acesso à informação parcial a respeito do desfecho de um experimento. Digamos que o seu experimento tenha dado este valor, mas você não saiba, tudo que você sabe é que y assumiu o valor 1. Então,
Você sabe que o ômegazinho sorteado está compreendido entre 1,5 e 1, mas não sabe qual exatamente foi. Em particular, você não tem como calcular o valor associado de x, justamente porque para calcular x você precisa elevar o ômegazinho ao quadrado. Se você não sabe o ômegazinho, você não sabe o ômegazinho ao quadrado. Bom, ainda assim, com a informação de que o ômegazinho sorteado está compreendido entre 1,5 e 1, isso que está em verde aqui, que é o valor esperado de x dado y, e nesse caso, nessa região, para ômegazinhos compreendidos entre 1,5 e 1, esse valor esperado condicional nada mais é do que o valor médio dessa função x nessa região aqui. Certo? Então, existe uma interpretação de que é o melhor chute possível, em algum sentido melhor, né, para o valor de x, quando toda a informação que eu tenho a respeito do experimento é de que o ômegazinho sorteado está entre 1,5 e 1. Eu não sei o valor de ômegazinho, então eu não posso calcular o ômegazinho ao quadrado. Eu sei que o ômegazinho está entre 1,5 e 1. Então o meu melhor chute para o valor de x é o seu valor médio nessa região, que nesse caso é 7/12. Né? E uma interpretação análoga vai valer para o caso em que o ômegazinho está entre 0 e 1,5.